Então, voltamos aqui para a segunda parte da live sobre psicologia, poética e espiritualidade, com nosso irmão André Costa, psicólogo, membro da comunidade anglicana de Feira de Santana, a qual eu pastoreio. Fizemos um primeiro bloco e vamos dar prosseguimento agora com o segundo bloco. Aguardando André chegar para a gente poder dar prosseguimento. Vou colocar aqui, fixar o tema. Voltamos, né? Voltamos. Pronto, voltamos. Então vamos aos Deixa indicadores, só. tá bom? Vou te pedir 3 minutinhos para esperar o pessoal chegar, tá bom? Ok, ok, ok. Enquanto Eu isso, eu vou aguardo. ali. Enquanto isso, vou pegar uma água rapidinho, tá ok? Aí eu Quem for deixei chegando, a você, água perto de mim, né? quem for chegando, Então, você vai saudando por gentileza aí. ok. José, um aluno, tudo bem, meu querido? Saudades. Olha só, um companheiro de caminhada. Foi meu aluno da Católica em psicologia e pastoral. Um sujeito muito inteligente, engajado. Celo, sejam bem-vindos mais uma vez. Adriano foi beber com um copo com água, mas já retorna, tá bom? Isso. Cheguei, pessoal. O pessoal, olha, Aí o tem pessoal que. é fiel, viu? O pessoal é fiel. Não É, desistiu, olha. então, Voltaram. obrigado, gente, por voltar, tá ok? Que coisa boa isso, né? Então, acho que a gente pode começar, né, André? Tá Então, bom, com vamos lá. os indicadores, né? Você fez Vamos lá. Indicadores, aquela vamos lá. introdução, né? Isso. Com esses indicadores, vamos. Olha, o pessoal está entrando, os Deixa, coraçõezinhos estão deixa eu só subindo. colocar aqui, porque às vezes o pessoal assiste a segunda e não assiste a primeira. André vai falar aqui para a gente quais são os Sim. indicadores para proceder uma distinção entre o desequilíbrio e uma experiência É, mística, religiosa, autêntica, né, sadia. Então ele fez uma introdução uhum. no primeiro vídeo, no primeiro bloco da live. Se você está assistindo essa segunda, depois volta lá para a primeira, que está gravada, você vai entender Isso, direitinho. Então vamos lá, André. exatamente. Vamos lá. Então vamos lá. Olha só. Esses indicadores são frutos de uma pesquisa da OMS, juntamente com pesquisadores da área da saúde mental. Tá bom? Ok. É, Retomando, essa pesquisa aconteceu com 250 mil pessoas em 52 países, e a partir daí o DSM-4 tem uma seção lá que foi incorporada logo após essa pesquisa de problemas religiosos e problemas espirituais. Está lá no DSM-M, para quem não sabe, o DSM é um catálogo, é um compêndio de classificação dos transtornos mentais. Nós usamos o termo transtorno e não doença, porque hoje nós entendemos que transtorno é a partir de um marcador comportamental e não biológico, certo? Ok. Pronto. E então, como identificar se um transtorno ou se uma experiência religiosa ela é autêntica e quanto uma experiência religiosa e espiritual ela na verdade é sintoma de um transtorno, né? É quando a pessoa acometida por esse transtorno ela é, transmuta, ela traz em seu conteúdo um discurso religioso, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho uma compulsão sexual, eu sempre tive. Isso é um exemplo, não é que eu tenha, tá bom? Mas, por exemplo, desde sempre eu sempre tive uma compulsão sexual, fui acometido por isso. Por questões de abusos na infância, né, por tios, por crianças mais velhas, e eu desenvolvi isto.
Eu posso revestir essa minha compulsão sexual com um discurso religioso e dizer, não, eu faço isso porque eu descobri que a minha entidade é a pombagira e é ela que me faz agir assim, né? Eu sou acometido, eu sou assaltado por pulsões agressivas, porque a minha entidade de cabeça é chucaveira, né? Então, o meu comportamento é justificado pelo discurso do sagrado, do simbólico, né? Então, isso já é um dado em que já gera um certo tipo de desconfiança, uma suspeita de que o que realmente ocorre no sujeito, e aqui nós estamos no campo da psicologia, que é diferente de um campo da sociologia, da história e da teologia, Uhum. certo? Então, nós só podemos falar dessa experiência a partir da particularidade e da historicidade de cada pessoa. Por isso, não faz sentido atribuirmos comportamentos ao sistema religioso. Ah, ele faz isso porque ele é do candomblé. Ah, ele faz isso porque ele é da Umbanda. Ah, ele faz isso porque ele é evangélico. Ah, ele faz isso porque ele é católico. Ele faz isso porque ele é espírita. Em psicologia, isso não faz sentido, né? Ou seja, o sujeito, ele precisa e é necessário que ele se responsabilize por sua própria espiritualidade. Nesse sentido, é só a partir dessa medida é que a gente pode chegar próximo e perto de identificar, ok, em que medida essa experiência ela é patológica e em que medida essa experiência ela é saudável. Só a partir desse crivo, Uhum. né? Se existir outro, por favor, me apresentem, mas eu desconheço. Por favor, me ajudem a aprender, tá bom? Mas é muito difícil você justificar um ato a partir de um sistema, porque primeiro você retira do outro o seu senso de responsabilidade, né? E do seu engajamento dentro desse sistema, dessa instituição e ainda mais dessa experiência, que é a experiência religiosa, que é a experiência do luminoso e que é a experiência do sagrado. Então, há algumas pesquisas a partir da OMS, a partir do DSM-4 e a partir da psiquiatria e da psicologia, foi estabelecido alguns indicadores. Então, vamos a eles. Primeiro, vamos lá. A experiência religiosa ou a experiência espiritual, se ela promove sofrimento ao sujeito e ao seu entorno, já é um indício de que essa experiência dita religiosa, ela é um sintoma, ela é uma produção, ela é um sinal de desequilíbrio. Esse é o primeiro indicador. Ou seja, se o sujeito vai para a igreja e volta para casa e diz que ele bate na mulher porque o pastor falou que ele é o cabeça da casa, isso já é indício de um transtorno. Isso não se configura como uma experiência religiosa saudável de fato, Muito bom. tá? E aí o mais importante disso tudo é a gente fazer uma volta copernicana, né? Ou seja, de 380 graus, de 360 graus, tá? E percebermos, olha, o que está implicado
nesse sujeito, quais são as implicações, quais são as disposições, quais são as inclinações que o faz interpretar a experiência religiosa desse modo. Né? Um segundo indicador é a ausência de comorbidade, né? Ou ausência de um transtorno cognitivo. É um segundo indicador. Ou seja, quando o sujeito ele é acometido por uma experiência mística ou uma experiência religiosa, e aí ele é acometido por um déficit cognitivo, ele não consegue elaborar bem as ideias, ele não consegue equilibrar bem o discurso, aquilo que ele pensa não tem uma sincronicidade com o que ele diz. Esse já é o segundo indicador, que aquela não é uma experiência religiosa autêntica de fato, mas pode ser um sintoma revestido pelo discurso religioso. Uhum. Tá? Um terceiro elemento que a gente pode encontrar para pensar e racionalizar essa distinção é quando o sujeito ele consegue distinguir que aquela experiência mística, espiritual, religiosa, é uma experiência diferenciada do cotidiano. Esse é o terceiro elemento, é o terceiro indicador. Quando o sujeito entende que aquela experiência particular, que aquela experiência é uma experiência que acontece no momento em que ele está mergulhado na oração, em que ele está mergulhado na meditação, em que ele está mergulhado no culto. E essa mesma experiência não acontecerá no trabalho, não acontecerá na escola, não acontecerá no banheiro, não acontecerá em uma reunião familiar. Né? E mesmo que ocorra de maneira muito sutil, o sujeito ainda terá receios de comunicar isso para outros. Porque ele entende que mesmo acontecendo naquele momento, é uma experiência particular e que só ele está tendo, e que só ele está vendo, e que só ele está ouvindo. Quando o sujeito ele não consegue fazer esse tipo de distinção e acha que Deus fala com ele o tempo todo, e acha que todos os atos do cotidiano dele é justificado por um ato religioso e místico, aí nós podemos pensar nesse terceiro indicador, suspeitar talvez de um desequilíbrio emocional, tá? E o quarto indicador, toda experiência religiosa, ela deve ser compatível e ter respaldo em uma tradição religiosa. Mesmo que não seja a tradição de origem do sujeito. Se o sujeito é evangélico, protestante, e de repente ele começa a ver mortos, há um discurso sistemático que legitima esse tipo de experiência. E aí podemos falar nas religiões mediúnicas. Uhum. Por exemplo, o espiritismo, candomblé, umbanda. Mas, de alguma maneira ou de outra, essa experiência religiosa, ela precisa encontrar eco na cultura. Né? Esse é o quarto O indicador. quarto. E o quinto indicador e esse para mim é o mais importante, é um dos mais importantes. A experiência religiosa e mística deve promover crescimento pessoal e desenvolvimento da personalidade do sujeito e daqueles que estão em torno.
Se o sujeito vive uma espiritualidade que prejudica suas relações afetivas, que prejudica a sua vida profissional, que prejudica o autocuidado, que prejudica a sua saúde, nós podemos suspeitar também de um descontrole emocional, tá? Então, esses são os 5 indicadores que coloca em suspeita, que podemos pensar, será que isso realmente é uma experiência religiosa genuína ou isso é fruto de um desequilíbrio emocional ou psicológico ou mental, Uhum. né? Logicamente que esses indicadores não devem ser tomados de forma absoluta, mas sempre contextualizada a partir da cultura, a partir daquilo que o sujeito entende como normalidade ou anormalidade, porque normalidade e anormalidade é um conceito antropológico, cultural, histórico, né? Mas é o que nós temos. E uma coisa muito importante, essa análise, ela só deve ser feita de maneira particular. Esses indícios nós só podemos encontrar no sujeito, não no seu contexto religioso, né? Porque ele tem duas escolhas, mesmo que seja um contexto religioso pernicioso, mas ele tem a possibilidade de permanecer ou sair. Então, em última instância, é sempre o sujeito. Sempre. Né? Então, João de Deus fez o que fez, não foi por causa do espiritismo e nem da sua mediunidade. Excelente. Para quem não acompanhou na live anterior, né? Quem quiser procura, depois está salvo aí. Eu disse da importância da pergunta de fazer a distinção entre Uhum. as Sim. experiências legítimas, autênticas e Uhum. transtornos, desequilíbrios, porque Sim. tem uma crescente, ou pelo menos a sociedade está mais atenta à questão dos abusos do meio Uhum. espiritual, cujo Sim. exemplo mais iminente no Brasil, recente, é o caso João de Deus. Né? Mas Isso. isso é algo que a gente precisa ter muito claro nas comunidades religiosas, porque ficamos suscetíveis. Né? As pessoas vão às Uhum. comunidades religiosas esperando a santidade, né? Uhum. Esperando um sagrado que não é corrompido por nada. Né? E de repente, só que de repente a gente se depara com questões que a gente vai tentando. A gente sente que não é tão legítimo, não é tão legal, não é? Mas a gente vai tentando fazer leitura espiritual daquilo, né? E se a gente vacilar, quando vai perceber, é muito tarde, né? Então é muito Isso. importante a gente entender que às vezes o discurso religioso é tomado, apropriado por pessoas que estão em situações psicológicas não tão sadias assim, né? Então, eu acho que isso Uhum. que a gente fica muito vulnerável, né, na experiência do sagrado. A gente vai de peito aberto, a gente quer mergulhar, a gente quer beber dessa profundidade, desse absoluto, e às Uhum. vezes a gente pode se tornar reféns. Né? Sim. Então, Sim. Exatamente, já que a gente, exatamente, exatamente. Tá, diga, Adriano. não, eu ia dizer, já que falamos sobre as escolas psicológicas abertas à espiritualidade, fizemos a distinção entre Hum. religião, religiosidade, Uhum. espiritualidade. Falamos sobre o E- limite, não é, entre uma experiência legítima e um transtorno. Eu queria entrar agora na questão, e entrando na questão da poética, não é? Ah, que maravilha. Ótimo. E Vamos lá. aí, porque aí a gente tem na história das religiões diversos Aham. místicos, né, que se utilizam da linguagem poética, de tantos caminhos, outras Uhum. linguagens, para poder Sim. comunicar. E olha, falou em poesia, entrou aí o grande poeta, o Márcio, nosso No amigo. momento exato, olha, No momento Jung chama exato. isso de sincronicidade, viu? Meu Jung irmão, chama esses fenômenos de sincronicidade. eu acho Exatamente que no momento da poesia ele entra.
Eu acho que a gente tem uma missão um com o outro, viu, seu doutor Márcio? Vamos lá. Então, nós temos Olha. nas tradições religiosas diversas, né, é, Aham. essa experiência do poético. Antes de entrar na live aqui, eu estava lá com meu irmão, meu amigo Basilélio Aham. Malalo, que está liderando com outras pessoas uma comunidade de espiritualidade mais afrocentrada, Aham. que não candomblé, umbanda, né? Mas que tem essa abertura transcendente para as diversas expressões de espiritualidade e tal. E aí ele colocou, né, para ambientar, Aham. duas músicas, né? Uma que se tornou o hino da África do Sul, a outra de Gilberto Gil, Andar com Fé. Então, para dizer como a espiritualidade, a mística se expressa através do melhor que a gente tem produzido na nossa cultura, não é? Porque a espiritualidade está associada com o desejo de justiça, com a necessidade de ser amado, de amar, com o desejo de reconhecimento, né, de identificação. E tudo isso passa pela linguagem poética, porque é um mesmo veio, né, André? É. Tudo isso procede de um mesmo veio aqui por dentro da gente, né? É, e E aí eu diz, e aí eu dizia, né, as religiões todas têm suas expressões. E eu lembrei, desde que comecei essa conversa, no particular com o André, das nossas andanças aqui, trocas de figurinhas, abertura de alma, né? Sempre de João da Cruz, né? Um místico católico, uhum, espanhol, uhum, século XV, XVI, não é agora precisamente, não lembro exatamente, mas que usou, ele é doutor da igreja, né? Da igreja católica, doutor da igreja, uhum, doutor sim, do tudo e do nada, né? É assim mesmo, do tudo e do nada, quer dizer, ele forjou um caminho espiritual, né? Ensinou um caminho espiritual para chegar até Deus, e ele expressou esse caminho espiritual através da poética. Ele produzia poemas, depois ele fazia livros com análises dos seus poemas, que interessante, né? uhum. Olha, maravilha. Fazendo uma mistagogia, o que a gente chama de mistagogia, ensinando o Olha, caminho do mistério, né? E ah, eu separei aqui uns dois fragmentos. Um primeiro do chamado Cântico Espiritual, que é ele retoma, ele faz uma paráfrase, digamos assim, do Cântico dos Cânticos, né? E aí ele diz assim: Onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Havendo-me ferido, saí por ti clamando e já eras ido. Pastores que subirdes, além pelas malhadas ao outeiro, se porventura virdes aquele a quem mais quero, dizei-lhe que adoeço, peno e morro. Buscando meus amores, irei por estes montes e ribeiras, não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei os fortes e fronteiras. Pergunta às criaturas. Ó bosques e espessuras, plantados pela mão do meu amado, ó prados de verduras, de flores esmaltado, dizei-me, por vós ele há passado? Não é? E aí, esse é um fragmento, é longo, né? Mas, André, a gente por falava favor, que continue, continue, tem continue. outro, tem outro fragmento, né? Meu Mas coração já está. e aqui é interessante que o João da Cruz, né, que foi confessor, não é, diretor espiritual de Teresa d'Ávila, outra grande mística, né, que Sim, também ensinou um caminho espiritual, é doutora da igreja também, pastor interior, né? que tem aquela famosa escultura do Bernini, não é, dela num êxtase, né, ela é enlanguecida, atravessada pela flecha, né, está lá no nos museus vaticanos, a imagem, se eu Uhum. não me engano. Eu tive o privilégio de vê-la assim, a olhos nus, Eu né? terei, eu terei, É, eu terei também, eu terei fé em também. Vamos Deus. ter fé. Eu chego É. lá. E aí tem umas coisas interessantes para a gente comentar, não é? Porque assim, primeiro que João da Cruz se apropria de um gênero textual de seu tempo, né? Cantigas de Amado,
da amada, né? Que fala, né, com a alma, com o coração fervente para o amado que está distante, né? Olha, tenho saudade, estou é, é, gemendo de dor, né? Toda essa expressão que é um gênero textual daquele momento. E interessante porque ele é um homem, para uma época que discurso de gênero, né, não era tão fácil, um homem que toma a voz feminina e ensina seu caminho espiritual através dessa voz feminina. Né? A alma falando, né? E aí a gente volta para a interpretação bíblica do Cântico dos Cânticos, né? É, Uhum. a alma falando para o amado, né? É, nós, pessoas com alma, falando para Deus, né? Santo Agostinho, né? Tarde te amei, né? Ó beleza tão antiga e tão nova, onde estava eu que não te encontrava, né? Então a gente vê um veio aí espiritual que passa, né? Dessa busca do humano perene pelo encontro com a transcendência, com a mística, né? É, e tá nos cânticos dos cânticos, aparece em Agostinho, aparece em João da Cruz, aparece em Santa Teresinha Uhum. do Menino Jesus, que faz parte de uma escola, a mesma escola de João da Cruz, que é a mesma escola de Teresa d'Ávila. Então, atravessa gerações, épocas, né? E a gente se apropria dessa linguagem para poder falar dessa nossa busca, né? Mudando para um campo mais laico, né? Mas que eu entendo que é uma expressão também dessa busca, ainda que negando a experiência clássica da relação com Deus, eu trago aqui Fernando Pessoa, né? Poemas de Alberto Caeiro. Depois eu volto com mais um fragmento de João da Cruz lá para frente, né? Mas vou fazer esse paralelo Falou, aqui falou. e colocar uma questão para você. A metafísica é bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma? E sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas, sei lá o que é o mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol, e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos. De todos os filósofos, de todos os poetas, a luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra, e é comum e é boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? Há de serem verdes e copadas, e de terem ramos, e há de ter fruto na sua hora, o que não nos faz pensar. A nós que não sabemos dar por elas, mas que melhor metafísica que a delas, que é de não saber para que vivem, nem saber o que não sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isso é falso, tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins, quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no Olha, sentido íntimo Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo de a água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque não o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro dizendo-me: aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, como o modo de falar que reparar para elas ensina.
Mas se Deus é as árvores, é as flores e as árvores, e os montes, e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração, e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores e os montes e o luar e o sol, para que ele chama em Deus? Ele chamo eu Deus. Chamo-lhe flores e árvores e montes e o sol e o luar, porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e o sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. Enfim, tem mais, mas vou parar por aqui. É, É então, é um lindo outro demais. jeito. Eu estou muito emocionado. Assim, poesia, música e arte são coisas que, meu Deus, me tiram do É. chão. Então, Muito é um outro modo que parece negar Deus, mas não é negar Deus. É reconhecer, na verdade, é amplificar o que nós chamamos de Deus, o reconhecimento de Deus, a presença de Deus, para a gente que tem um olhar de fé, obviamente, né? Talvez outra pessoa faça outro caminho. Mas para mim, que sou um lembra homem de fé, muito a filosofia de Spinoza, né? de Deus Spinoza, de, e de Mestre natureza. Eckhart, de Mestre Eckhart Sim, também, né, o alemão. sim, 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 sim. É, enfim, não é? Então, são diversas formas de sentir Deus, de fazer a experiência da transcendência e que passa necessariamente pela linguagem poética, por ver o mundo com outros olhos, né? Quer dizer, a gente precisa pôr uma lente para ver o que não é visto, né? Enfim, tendo dito isso, né? Vamos cá. O mundo psicológico e o mundo religioso possuem uma afinidade com a linguagem simbólica, né? Como a gente viu aqui por esses fragmentos. É, Manu está aqui dizendo, ó, me desculpe por dizer isso, a melhor live de todas. Que o paz e bem, Ótimo, Manu, muita luz. ótimo, O que é que a gente pode ótimo. dizer sobre isso, André, né? Sobre essa afinidade de linguagens, né? Que caminhos a gente, né, tem a percorrer nisso? Vamos lá. Antes de iniciar exatamente esse tipo de discussão sobre a linguagem simbólica, a psicologia e a espiritualidade, quero saudar, eu não poderia deixar de saudar, o mestre que me traz muita inspiração a desenvolver o meu pensamento, a pensar sobre as coisas, que é o meu professor de filosofia e pastor também, o Jorge Neri, né? Pastor Jorge, o professor Jorge, filósofo, historiador, professor da UFES, e é uma pessoa que eu estimo por demais, tá? Me desculpe a babação de ovo aqui, mas eu não poderia deixar de dizer. Já que, já que eu faço a deferência também ao meu amigo Jorge, nos vimos há pouco, antes da live, tivemos a oportunidade de nos ver um pouquinho. E Olha, quero fazer deferência também ao reverendo Josafá, patriarca da sim, fé olha, da Igreja Anglicana aqui na Bahia. Salvo engano, ele está aqui entre a gente, viu? Então, olha só. E é um o abraço nosso para ele colega, também. o professor Márcio também, né? Meu Sim, querido professor Márcio também, que é encantador. Estar com o Márcio sempre é ter uma experiência poética, tudo mesmo ele bem que calado. é, tudo bem que é um bicho feio que só, né? A gente Ah, brinca você sempre acha? assim. Não, não É um sei. cabra feio que só, mas assusta. Olha Brincadeira, só. né? A gente Então, faz, a gente faz trollagem um com o outro. Fica à vontade, então, para e a proceder. Um todos abraço e para todas evitar. também, ao meu colega queridíssimo Marcelo, né? Gente, me perdoem se eu citei nomes e esqueci outros, é porque a coisa aqui tá. Eu estou em ebulição aqui, né? A minha paciente Rosângela também. Curiosidade, ela foi a minha primeira paciente e
e tem um laço afetivo comigo, nós temos, e isso é incrível. E a Tatiane também, uma parceira, uma amiga, tá, né? E tantos outros que estão aqui assistindo essa live. E eu estou muito feliz com a presença de todos e todas. Então vamos lá. A linguagem simbólica, né? E a Exato. psicologia, aí a espiritualidade e a religião. Ah, não há como eu não falar sobre símbolos se não citar Jung, né? Eu inicialmente tratei sobre Freud, mas agora, para entrar nesse campo, precisamos falar sobre Jung. Uhum. A psicologia de Jung, ela se configura também, muitos junguianos a consideram assim, como uma psicologia antropológica. Ao mesmo tempo que Jung faz uma psicologia, ao mesmo tempo que ele concebe uma psicologia, Jung também está fazendo uma antropologia, né? E uma antropologia que estuda a linguagem simbólica, que estuda o sagrado, que considera a dimensão sagrada da alma, né? Agora, como ele conseguiu? A, a partir de onde é que Jung ele pensa sobre isso, né? Então é interessante que Jung ele concebe essa experiência mística como uma experiência simbólica, que nós estamos aqui em psicologia falando da psicologia, especificamente psicologia junguiana, e não de todas as escolas, né? Por exemplo, Viktor Frankl e os humanistas, como Carl Rogers, Volumey, desenvolve todo um pensamento de que a vida espiritual, a experiência religiosa é uma experiência existencial, né? E é uma experiência de sentido. Jung especificamente traz essa noção de experiência religiosa, espiritual e mística como uma experiência simbólica. E o que isso significa? É uma experiência mitopoética. A experiência religiosa em Jung, ela se configura como uma experiência mitopoética. O que isso quer dizer? O que isso significa? Né? E Jung, ele nos traz a reflexão e é a partir desse postulado, dessa lógica simbólica, né? Dessa epistemologia, a gente pode dizer assim, dessa hermenêutica simbólica, ele concebe, ele pensa e reflete a vida humana como uma narrativa ficcional, né? Uhum. Nós somos uma narração mitopoética. O ser humano é um mito. E mito não no sentido de que o ser humano ele é falso, mas um mito no sentido de que o ser humano ele é uma narrativa e é uma narrativa simbólica e é uma narrativa poética e é uma narrativa que ela ecoa na experiência, né, daquilo que está na natureza e que chega muito próximo de toda essa poesia, de toda essa reflexão que você fez agora de Fernando Pessoa. A gente pode dizer que para Jung e Fernando Pessoa é praticamente experiência espiritual e religiosa é isto, né? É, É você estar mergulhado, sim, Adriano. só fazer um parêntese, né? Falar de mito Uhum. também quanto uma constituição de sentidos, não é? Então, é uma Sim, 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 narrativa sim, e sim, essa sim. narrativa visa instalar sentidos, né?
E aí Sim, sentido, a vida é exatamente. isso, né? A vida é isso. Exatamente, exatamente, exatamente. Jung, a psicologia de Jung é muito. É porque eu utilizei esse contraponto exatamente para tratar e diferenciar o caminho escolhido por Viktor Frankl quanto o caminho escolhido por Jung. Não Sim, tá? sim. Jung trata de um sentido, mas é um sentido também simbólico, né? É um sentido Uhum. que ela perpassa pela imagem. E a partir disso é que Jung ele concebe a ideia de arquétipo, de consciente e coletivo, né? E aí eu vou explicar agora o que isto significa. Jung foi o psiquiatra que mais estudou sonhos, que mais estudou símbolos e que mais estudou cultura em sua época. Uhum. Jung analisou mais de 2.000 sonhos, sonhos infantis, sonhos de pessoas à beira da morte, sonhos de mulheres, sonhos de homens, sonhos de religiosos e sonhos de ateus. Uhum. E sonhos em diversas culturas. Ele analisou mitologia, ele estudou mitologia, e são esses estudos em mitologia. Olá, João. Seja Tá. bem-vindo à nossa live. Então, são esses estudos que Jung desenvolveu a partir da mitologia, que foi exatamente utilizado para desenvolver todo o sistema de estudo literário do mitólogo Joseph Campbell, Sim, Campbell. né? Uhum. Então, perceba, Jung ele mergulhou no estudo cultural e também no estudo da alma, e para isso ele foi se apropriando da história da arte, do fazer poético, da mitologia. Por que Jung escolheu esse caminho? Porque nos delírios com os esquizofrênicos, dos esquizofrênicos, Jung identificava poesia. Uhum. Jung identificava a espiritualidade. Jung identificava temas comuns que apareciam nas experiências místicas de monges no Tibete. Isso é retomado no Brasil com Nise da Silveira, quando ela faz um trabalho fantástico no Hospital de Engenho de Dentro. Sim. Né? Quem não teve a oportunidade de ver o filme, assista e leia a obra de Nise, a Imagens do Inconsciente, outra obra dela, Jung e Obra, e o filme Nice, No Coração da Loucura. Me permita, me permita fazer turno Sim, da palavra aqui. Enquanto você sim. falava, né, que você entrou nessa temática, eu me lembrei que a gente tem uma figura no Brasil é, potente para a gente poder falar sobre isso. Não sei se você Aham. conhece, que é o Bispo do Rosário. Já ouviu falar? Bispo do Rosário? Um artista, Descobri. um artista negro, né, um homem de porte negro, no Rio de Sim. Janeiro, Aham. que começou a desenvolver uma arte profética, né? E Olha. aí foi parar, ele foi parar dentro do hospital psiquiátrico, né? É, Uhum. e ele se tornou famoso quando alguém vai lá fazer uma matéria e vê que ele produz artes com uma articulação poética, mítica, impressionante. Né? E tem uma grande obra de arte dele, que eu acho que se chama Manto da Salvação, que Olha. coloca em xeque uma série de coisas. Né? O próprio conceito de sanidade mental, o conceito. Ele é uma figura de prato cheio Sim. para a gente Sim. estudar. E para mim é Sim. muito caro por ser um afrodescendente, que tem toda uma história Olha. por trás que é impressionante. Eu usei ele muito nas aulas de teologia para falar sobre hermenêutica, né? A questão do ponto de vista e tudo mais. Enfim, fecho parênteses, mas só para dizer, quem tiver interesse, procure essa figura. Fantástico. Tem documentário no YouTube, vale muito a pena.
para esse tópico que a gente está discutindo aqui, de E- religião, psicologia, né, espiritualidade, psicologia e símbolos, né? Vale muito a pena. Desculpa, André. Então, ótimo, Adriano. Muito obrigado por essa contribuição e eu vou pesquisar sobre esse artista também. Eu fiquei interessado. Uhum. Então, vamos lá. Agora, por que Jung? Lembre-se que no início eu expliquei qual foi o caminho que Freud escolheu, que foi a associação livre. A partir Uhum. das associações que o paciente vai fazendo, Exato. a Freud vai encontrando um sentido naquilo que é dito, né? E aí Lacan retoma essa experiência freudiana e diz: penso onde não existo, existo onde não penso, né? Retomando a ideia freudiana de que ao você dizer, você revela aquilo que você nunca pensou. E aquilo que você revela, o que você nunca pensou, foi você mesmo, né? E Isso é onde uma formulação expressa dele mesmo? Existo onde não penso? É uma formulação sim, mesmo dele? Jacques Lacan, um pós-freudiano, né, que estabeleceu uma psicanálise própria, hoje conhecida como psicanálise lacaniana, Lacaniano. O né? análise, né? Como ele é francês, É, século não XX. digo, o pessoal chama Sim. também psicologia analista, né? Também tem, não, não chama assim para ele? Como? Ou não? O O pessoal chama quê? para ele, o pessoal chama também essa escola dele também de psicologia analista, ou estou enganado? Não, a psicologia analítica é a psicologia junguiana. Ou analítica. Ela Sim, é isso. chamada assim. Isso, Ela é quer chamada dizer, assim. Isso, é Jung, Jung. exato, Lacan exato. é Ah, psicanálise. tá. Desculpa, E voei completamente aqui. Tá. tranquilo, 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 tranquilo. Eu Então estava vamos lá, ouvindo veja. Lacan, eu estava ouvindo Lacan entendendo Jung. Você acredita? Olha só, tranquilo. Vamos lá. É porque Jung puxa a gente para tudo que é lugar, né? É. Assim, e ele tem esse magnetismo terrível. Então vamos lá. Olha, então o método freudiano foi a associação livre. Para acessar o inconsciente, Jung foi para um outro caminho, a linguagem simbólica, né? Então, o, qual é o sentido da linguagem simbólica? Porque aí é James Hume, que é um pós-junguiano, traz essa reflexão. A psicologia precisa voltar à sua origem. A psicologia precisa falar da alma, porque a psicologia fala da cognição, a psicologia fala do cérebro, a psicologia fala de responsabilidade, de existência e tudo mais. A psicologia fala do sintoma, mas a psicologia não fala da alma, né? E James Hillman identificou que quando Jung fez esse caminho de levar o sujeito a falar a partir do símbolo, simbolicamente, e símbolo aqui é sentido de síntese, né? É você é você colocar em sincronicidade a sua experiência pessoal com a experiência da humanidade, e a experiência da humanidade é uma experiência mitológica, né? Jung entendia dessa maneira. Por isso que Jung postula o conceito de jornada do herói, o processo de individuação, né? Porque você não vai conseguir falar sobre síndrome do pânico sem entender Pan. Quem foi o Deus Pan? Porque tá lá no DSM, Síndrome do Pânico. E pânico é derivado da palavra Pan, Pá. referência ao Deus Pan, né? Ao mesmo tempo, Pan significa tudo, absoluto, e ao mesmo tempo ele é evocado como medo, o medo do absoluto. Medo daquilo que me assalta. Pan ficava na estrada, assal- assustando as pessoas que atravessavam aquele caminho.
A figura dele é metade bode com chifres. Não confunda com o deus Dionísio, que é uma outra configuração, né? Mas Pan é exatamente isso. É esse sátiro. É esse sátiro, né? Que assalta enquanto a gente está passando. Que nos coloca na sensação, não em perigo, mas com a sensação de que estamos em perigo. Uhum. E o que nada mais é a síndrome do pânico do que essa experiência? Entendi. Como se configura o pânico? Eu temer alguma coisa que eu imagino e que assalta os meus pensamentos e assalta as minhas emoções em minha jornada pessoal, em minha travessia, entende? Então, é essa experiência minha pessoal que faz eco, encontra ressonância, né? Que ressoa, a, é o melhor termo, é esse, né? Ressoa, que se liga com essa experiência humana, que é uma experiência mítica, que é uma experiência mística. Mas eu só consigo ter acesso à minha alma e às minhas experiências quando eu entendo, e aí Jung ele mergulha em uma dimensão mais profunda da psique, que é a dimensão da intuição e da transcendência. Jung não nega a racionalidade, mas ele diz que a racionalidade, o discurso lógico, o discurso racional, não dá conta das vivências psicológicas, não dá conta das experiências espirituais, não dá conta. Então, qual é o melhor caminho? A poesia, a mitologia, a música, a arte. Opa, acho que travou aí. Não sei se é minha internet ou se é a internet de André. Alguém sinaliza para mim, por favor, para eu poder tomar alguma providência aqui. É a minha internet que travou, gente? Opa, foi a de André, né? Vou chamar André de volta, gente, porque ele caiu. Aqui. Valeu. Vou chamar André de volta. Deixa eu ver se ele aparece aqui já. Ainda não. Bora esperar atualizar a internet dele lá para poder é, chamá-lo de volta. Gente, mais uma vez, obrigado por quem está aqui acompanhando. Vejo gente tão querida acompanhando, né? Manu, Márcio, Renata, acho que é amiga de André, né? O pastor Cláudio, meu amigo, pastor Jorge, Ron Nogueira, muito obrigado. Benedito, meu querido, um abraço para você. Está em Caruaru, você? É, Samuel, meu irmão, vizinho aqui, um abraço. Vilminha, minha prima. Alfredo, não sei se ainda está por aí, nosso querido Alfredo, lá de Cachoeira. Márcia, eu senti falta de você desde a primeira live. Tenho certeza que você teria gostado muito de ouvir. Depois dá uma olhadinha, porque ficou salvo, tá bom? Minha mãe que está por aqui, nós vamos ver o Reverendo Josafá. Enfim, deixa eu ver se André voltou. Não aparece ainda para mim, parece. É, não, não voltou ainda. Espero que não seja algo tão demorado lá com ele. Enquanto ele veio aqui para meu WhatsApp. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Pedir ele para entrar de novo.
Deixa eu ver se chegou aqui. Anderson, Padre Anderson, meu irmão, tá por aí também, né? Um abraço para você, viu? Como vai Salvador, bairro da Paz, paróquia Nossa Senhora da Paz. A André voltou, pronto. Oh, que bom, Manu. Pronto, tô chamando o André de volta. Gente, enquanto ele não aparece aí, eu vou puxar mais um fragmento aqui de Fernando Pessoa, o heterônimo Roberto Caeiro. É um textozinho que eu sou apaixonado, gente. Sou apaixonado. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Que coisa mais linda, né, gente? É lindo demais isso aqui. Nas cidades a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Ver, né? É extremamente importante ver. Pronto, ele chamou aqui de volta. Bora ver se ele consegue entrar. Ah, o Glória. Glorifica de pé, igreja. Amém, aleluia. Gente, agora minha câmera não está frontal. Aconteceu Toque alguma aí. coisa aqui. Não, você vai, Aconteceu olha aí. algo. Pronto, eu vou te explicar. Você vai Ah, aí na parte de baixo da tela, tem a ah, interrogaçãozinha, tem o aviãozinho aí, a pipa, tem um ah. emoji. Onde estão essas duas setas, você toca que vai virar novamente a câmera. Aê! Viva a tecnologia! Viva a Voltamos. tecnologia. Eu Você, caí ou você que caiu, Adriano? você que caiu. Eu caí, não foi? A conexão Isso. da Eu internet. li um fragmentozinho aqui de Alberto Caeiro enquanto você estava fora, Ah, mas segue o baile. tá bom. Pro- Onde nós Prossegue. paramos? Onde eu É, parei para mim de você novo? estava falando que por causa de tudo que você tinha dito, né, a teoria que você tinha dito, não dá conta, não é, a linguagem racional, Tá. talvez, A linguagem não dá, racional, não dá ok. conta. Uhum, Isso. pronto. Então, a linguagem racional para Jung, ela não dá conta em dizer sobre todos os aspectos da alma. É insuficiente. Claro, a linguagem lógica, racional, tem sua importância, mas ela não é absoluta. Ela não consegue falar a linguagem da alma em plenitude, né? Então, Jung faz um caminho inverso. Jung, ele é um cientista, ele está fazendo ciência, mas ao mesmo tempo, quando ele escreve o livro vermelho, olha essa obra aqui atrás de mim. Em alguns momentos, nós encontramos Jung sendo questionado por sua própria alma, que ele chama de ânima, em que a alma pergunta a Jung: você não está fazendo ciência, você está fazendo arte. E essa é uma questão que persegue Jung até o fim da sua vida. Se sua psicologia é uma arte ou uma ciência. Porque Jung fala sobre alma, porque Jung fala sobre mitologia, porque Jung fala sobre a poesia, e Jung aponta um caminho. Ele diz assim: olha, nós precisamos aprender a desenvolver a nossa intuição. Nós precisamos aprender a ouvir a nossa alma. Nós precisamos aprender a reconhecer as verdades simbólicas dos símbolos nas metáforas.
Vai cair a live. Vou puxar de novo, viu, gente? Desculpa. Ok, O tempo passou que a gente nem se deu conta. ok. É, Vamos eu lá, vou, vamos lá, vou puxar vamos outra lá. de novo. Fiquem por aí, a gente demora mais um tempinho só. Por Ok, favor, fiquem, tá tão bom. ok. E vamos